Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe. Se não, acompanhe com quem está pertinho de você. Se não, acompanhe aqui na tela, em 1 Samuel, capítulo 17. Quero meditar sobre o tema Faça cada dia valer a pena. Dentro da mensagem profética para este ano, e neste mês eu vou estar falando muito sobre isso, sobre o ano da restituição. E Deus tem me dado mensagens em favor da restituição, em favor da fé, em favor da família. E no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31, tem algo muito lindo, tem algo poderoso de Deus para as nossas vidas. E é assim que você achar, diga amém, que nós vamos ler e vamos meditar na palavra em nome de Jesus. Amém? E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu você não pode ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, o tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo. Olha a convicção de Davi naquilo que Deus tinha proposto ele para fazer. E depois ele diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Sabe o que eu estava pensando, irmãos, esses dias, quando estava meditando essa palavra? Todo dia existem garras que querem nos sufocar. Todo dia existem problemas que querem nos maltratar. Sabe quando Davi ele vai e assume diante de Saul que ele ia lutar contra o Golias, o filisteu, o gigante? Ele estava dizendo: eu vou, porque lá atrás eu já tive experiências em pastorear ovelha, experiência em vencer o urso e o leão, e eu venci as garras dele. E garras, na nossa expressão, trazendo para o lado espiritual, representam ciladas que querem nos tirar do propósito. Se nós queremos fazer cada dia valer a pena, nós precisamos focar nesse texto e vencer diariamente as garras de Satanás, que nos creem diz amém, as garras do medo, as garras do desânimo, as garras da ansiedade que quer nos dominar. Porque quando Davi venceu as garras do leão e da urso lá na barba, teve uma luta muito grande, a Bíblia diz que ele teve fé. E olha que tremendo. Então, assim como Deus me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Algo tremendo começa a acontecer aqui. Até certo texto, 36, um texto antes, Saul não acreditava em Davi. Davi acreditava em si mesmo, acreditava no chamado, acreditava que ele poderia ir lá e vencer o Golias, vencer o gigante, porque ele tinha experiência e acima de tudo Deus tinha escolhido. Mas a partir do momento quando Davi se levanta e coloca uma palavra, não dizendo que ele, mas dizendo que Deus tinha livrado ele das garras do leão e do urso, essa palavra é forte demais. Porque essa palavra, irmãos, está dizendo: foi Deus que fez, não eu. E a partir do momento que ele glorifica a Deus, Saul acredita e o abençoa como cobertura espiritual, como líder. Diz: vai, que o Senhor seja contigo. Por quê? Porque Deus estava sendo glorificado, e Saul viu, quando Davi disse: o Senhor tem me livrado das garras do leão e do urso, ele estava dizendo ali: olha, eu tenho a certeza que a unção está sobre a minha vida. E Saul disse para ele: a unção também está sobre a tua vida, eu creio nisso, vai, porque o Senhor é contigo. Quando a unção está sobre a nossa vida, ela esmaga o jugo, a gente faz viver um dia de forma abençoada, cada dia vale a pena, a bênção de Deus vem, mesmo que hajam garras fala de batalha espiritual, nós vamos estar estudando muito esse mês sobre isso, batalha espiritual que querem nos sufocar, mas existem dois textos que me chamam a atenção, no livro de Efésios, e um texto no livro de 1 Coríntios. O livro de Efésios diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A luta de Davi não era contra leão e contra urso, nem menos contra Saul, era contra demônios.
Mas naquele momento, quando ele se posiciona, Deus dá a palavra de vitória. Quero declarar sobre a tua vida que Deus nesta noite está te dando uma palavra de vitória. E o segundo texto é quando Paulo prega a Coríntios, que ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando o sofisma. Duas coisas são destruídas quando nós cremos no Senhor: as fortalezas e os sofismas. Fortalezas são destruídas, sofismas são anulados quando a presença de Deus vem e a unção vem. Quando Davi assumiu um compromisso, Deus estava com ele. Quantos creem, diz amém? Mas quando Saul, hierarquia espiritual, é muito importante nós entendermos o que é autoridade espiritual, o abençoa, a unção aumenta, porque agora ele tem uma palavra de autoridade que o abençoa para poder vencer a batalha. É muito interessante porque Davi acreditava em si mesmo, Deus acreditava em Davi, ele tinha experiência, ele era um homem bonito, ele era um homem que teve conflitos e venceu. Mas naquela hora, ele precisava de uma palavra de bênção no mundo espiritual. Ou seja, toda ovelha precisa de um pastor. Todo pastor precisa ser pastoreado. Não existe ninguém nesta terra que saiba tudo e que não precisa ser pastoreado. Nessa hora, Davi ele poderia dizer: Deus está comigo, eu tenho experiência, eu venci tudo, venci conflito, eu vou. Mas ele estava esperando de Deus uma confirmação, e ele sabia que a confirmação viria através da boca de quem? Saul. Saul foi um homem que não gostava de Davi. O espírito de Saul se irava contra Davi. Quando Davi vinha, havia uma contenda. Saul ele fazia de tudo para estar longe de Davi, mas diante de um princípio espiritual, Saul era a cobertura de Davi. Mesmo quando Jonatas começou a se apegar a Davi, Saul começou a olhar até para o próprio Jonatas com um olhar meio assim: esse cara está se envolvendo com esse cara. Mas uma coisa é, irmãos, quando há um princípio espiritual, a bênção de Deus vem. Para Saul, se ele falou da boca para fora, não importa. Para Davi, essa frase foi poderosa, porque ele venceu o gigante, ele foi transformado, bênção aconteceu, e olha que tremendo, Deus deu na mão dele a vitória, aleluia, e vai dar na tua mão também. Eu profetizo em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor entregou a vitória na mão de Davi, e por causa de Davi, Israel foi abençoado, e o nome do Senhor foi glorificado. E continuando o texto, depois a Bíblia diz outro texto. A Bíblia diz que quando ele olhou para aquele gigante, quiseram colocar nele espada, lança, colocar uma roupa de guerra. Mas a Bíblia diz que ele não estava preparado porque ele não tinha experiência com aquilo. Ele foi e pega a pedra lá do ribeiro e vai lá e vence o gigante. Uma das coisas que eu vejo que essa batalha não era física, essa batalha era espiritual. Essa batalha não era para se lutar com espada e com lança, mas era para se lutar na oração, no poder da autoridade do nome de Jesus. Tanto que se nós formos explorar esse texto, nós ficaremos aqui a noite inteira, irmãos. E uma das coisas que eu aprendo é que quando ele diz para aquele filisteu, o Golias: tu vens a mim contra espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele não estava dizendo eu para se gabar, ele estava dizendo eu, o Deus poderoso, vou a ti em nome do eu sou. Eu represento o eu sou, e quando o eu sou peleja contra você, você está derrubado. Como, irmãos, uma pedrinha poderia derrubar o gigante? 5 pedrinhas de uma funda poderia derrubar? Você me explica? Quem derrubou o gigante não foi a pedra. Quem derrubou o gigante foi Deus. Quantos creem, diz amém? Vou explicar por quê. Porque quando a Bíblia conta que ele foi lá e preparou a pedra, tirou as 5 pedras do ribeiro e atirou no gigante, e disse que a pedra pegou na testa, quando alguém toma pedrada aqui, cai para trás. A Bíblia diz que ele caiu de rosto em terra. Quem derrubou o gigante, irmãos? Foi o vento do Senhor que estava atrás do gigante. A pedra só foi instrumento, porque se não houvesse a pedra tocando na testa do gigante, as pessoas não iam crer que Davi era o homem escolhido para ser rei de Israel, e não iriam crer que Israel estava nas mãos de Deus, iam duvidar.
Então Deus honra o físico, e para aqueles que querem olhar a batalha de um modo físico, parabéns, olhe, mas para nós que somos do Espírito, olhamos para a batalha espiritual e vemos a batalha do Senhor, porque a pedra vai e bate na testa. Se eu jogo algo na testa do Rafa, a tendência é ele cair para trás. Agora você toma algo que vai contra a tua força e o teu corpo vai para frente, isto é a mão de Deus. A mão de Deus derrotou o gigante, e eu quero declarar em nome de Jesus, os gigantes que têm assolado a tua vida, as garras que têm se levantado contra a tua vida, Deus vai dar um fim nesses gigantes, Deus vai dar um fim nos teus inimigos, Deus vai dar um fim nos teus adversários. Não é você, não é a tua pedra, nem a tua funda, nem a tua roupa, é do Senhor a batalha, e Ele te dará nas tuas mãos. Eu declaro em nome de Jesus, a tua vitória esta noite, assim como foi com Davi, assim será na tua vida, em nome de Jesus. Porque Davi fez cada dia valer a pena. O dia que ele foi pastor de ovelha, ele disse, vou dar o melhor. O dia que ele foi lutar contra leão, ele disse, eu vou dar o melhor. O dia que ele foi lutar lá com o urso, ele disse, eu vou dar o melhor. E agora que é com o gigante, também vou dar o melhor. Quando você dá o melhor, você está disposto. Quando você está disposto, a disposição, grave isso, é o elemento essencial para a unção que Deus quer derramar sobre a tua vida, para que ela venha a ser derramada. Disposição. Eu, como pastor, prefiro um disposto do que um técnico. Muitas vezes chega alguém para mim, pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, eu conheço isso, conheço aquilo, estudei. Eu falo, irmão, e aí, como está teu tempo? Não tenho tempo para nada. Então Deus não pode usar. O disposto, aquele que diz, eu me coloco à disposição para servir, talvez ele tenha 1% de capacidade intelectual e técnica do que o outro. Mas porque ele tem disposição, Deus honra, Deus derrama unção, porque a disposição está aliada à fidelidade. Deus não está procurando técnicos, Deus está procurando fiéis. Deus não está procurando teólogos, Deus está procurando adoradores. Mesmo fazendo curso, você pode fazer a título de conhecimento, não a título de porta no céu, porque a porta no céu não fala daquilo que você conhece aqui, mas daquilo que você vive aqui. E quando Davi estava disposto, Davi foi um homem que pecou, foi um homem que errou, como a própria Marta ministrou na vigília, ele pecou. Mas uma das coisas que fez ele ser o homem segundo o coração de Deus, foi o verdadeiro quebrantamento, quantos creem diz amém? E arrependimento que esse homem tinha. Porque o ponto de quebrantamento, de arrependimento era tão poderoso, que ele era transformado, como foi pregado, de glória em glória, e parecia com Jesus, parecia com Deus, porque Deus se manifestava e abençoava a vida dele. Sabe, o segredo para nós é nos empenharmos naquilo que fazemos. Para fazer cada dia valer a pena, é a gente dar o melhor naquilo que a gente faz, é a gente dar melhor naquilo que a gente faz, em tudo ser o melhor. Ah, pastor, mas o homem não está me gratificando. Mas você e eu nunca fazemos nada, desde quando nascemos até quando morrer, para o homem, nós fazemos para Deus. Ah, pastor, você está falando de igreja? Não, estou falando de tudo. Você trabalha não para o homem, você trabalha para Deus. Você cuida da tua casa, você passa, você lava, você cozinha, você lava a louça, não para o homem, é para Deus. A Bíblia diz que um cristão, em tudo que ele faz, Deus é glorificado. E quando Deus é glorificado, o homem pode não estar vendo você, mas Deus está te vendo e abrindo as portas e cuidando de você e te abençoando. Porque quando você faz para o homem, você pode ter 5 faculdades, você pode ter 5 idiomas, e você não vai ser reconhecido e não vai ter paz. Quando você faz para Deus, você pode ser uma pessoa que não sabe nem falar direito, uma pessoa que não tem nem escolaridade, mas Deus olha a tua simplicidade, coloca paz no teu coração, você tem prosperidade. Eu já vi pessoas de letras, pessoas que tinham tudo, carro blindado, carros maravilhosos, e vivem chorando, e tomam remédio para dormir. E eu conheço pessoas, irmãs, que não sabem nem falar direito, que não sabem escrever seu nome. Tem um funcionário que trabalha conosco desde 95, e ele não tem a condição de escrever nada, ele só sabe escrever o nome e o telefone dele, mas eu sinto, eu vejo na vida dele a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, porque a prosperidade de um homem e de uma mulher não está naquilo que ele ganha, não está naquilo que ele veste, não está naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Glória a Deus, aleluia. Davi, ele foi um homem honrado, irmãos, não porque ele olhou para o material, mas ele olhou para o espiritual. Porque ele olhou para o espiritual, Deus deu para ele o material. A Bíblia diz que Davi foi um rei muito excelente em Israel. E quando você vai a Israel, irmãos, você entra em Israel, eles estão errados.
em falar o que eles falam e o que eu vou dizer para vocês. Mas isso é para mostrar o quanto Davi foi influente. Eles acham, muitos, que Davi foi maior que Jesus. Errado eles estão. Deixo isso bem afirmado. E não concordo com isso. Mas para mostrar no sentido de reino, quanto esse homem foi abençoado naquilo que colocava a sua mão. Quanto esse homem foi disposto em honrar o coração. Fazendo um parênteses, fazendo uma pontezinha com outro homem de Deus, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha o coração disposto a cumprir, aprender, obedecer, ensinar, e Deus honrou a vida dele. Quem foi o homem que construiu o primeiro templo? Foi Esdras. Por que ele foi o homem que foi construído o primeiro templo através das mãos dele? E da equipe, claro, mas ele foi o homem que Deus escolheu para ser levantado como empreendedor do reino. Por quê? Porque Deus viu o coração de Esdras, havia disposição. Se você e eu queremos fazer cada dia valer a pena, precisa ter disposição. A disposição vai gerar a motivação vai gerar um incentivo, e o incentivo gera a recompensa. Nós nunca podemos olhar a recompensa. Sabe, irmãos, existe uma lei na nossa vida que chama a lei da recompensa ou a lei do prêmio, não é verdade? Todos nós gostamos de uma recompensa, não gostamos? Gostamos de um prêmio, não gostamos? Mas essa é a última lei que nós temos que viver. Existem duas outras leis que nós temos que viver primeiro. Quando nós vivemos primeiro, a lei da semeadura, a lei da recompensa vai vir e nós vamos ser abençoados. Primeira lei é a lei da semeadura. Se eu quero fazer cada dia valer a pena, eu semeio para depois escolher. Lei da semeadura. Pastor, você está falando de dinheiro? Não, estou falando de tudo na vida. Tudo é uma semeadura. Eu me disponho porque depois eu me motivo, porque depois eu me incentivo, e depois eu sou recompensado. Mas para mim me dispor, eu tenho que semear, porque eu tenho que entrar numa terra que ninguém quer e plantar num lugar onde ninguém quer plantar. E depois da lei da semeadura, a segunda lei que nós devemos aplicar como cristãos é a lei da reciprocidade. O mundo usa a reciprocidade primeiro. Fez para mim, eu faço para você. Não fez para mim, eu não faço para você. O cristão usa depois, porque ele semeia, depois ele colhe, e depois ele entra na reciprocidade. Por quê? Porque ele gera incentivo, porque gera motivação. E depois então, a lei da recompensa, onde todos nós gostamos. Todos nós gostamos de um prêmio, não é verdade? O próprio Paulo usa a palavra salvação como prêmio. Não é gostoso, irmão? Você vai lá e vê aquela promoção, compre 2 calças e ganha a terceira. Você nem vê direito que calça é, vai ganhar a terceira, vamos lá comprar. As irmãs vê lá aquele creme, olha, compra o shampoo e o condicionador, ganha o creme corporal. O creme corporal nem falaram que marca é. Talvez uma marca que o cara lá mesmo faz atrás do balcão. Mas vai ganhar, eu quero, porque aquilo que é prêmio vale a pena, não é verdade? Faz um teste lá na cantina missionária lá. Compre um salgado, um cupcake e ganhe um doce de abóbora. Todo mundo vai comer o salgado e o cupcake. Por quê? Por causa do bendito doce de abóbora, aquele doce antigo, sabe, de barra, gostoso. Todo mundo gosta. Então, irmãos, uma coisa que é interessante. O ser humano gosta de ganhar. Mas só vai ganhar aquele que souber perder. Davi soube perder. Por isso lá na frente ele soube ganhar. Davi, ele soube abrir mão de coisas agora, para ele poder viver o amanhã. Sabe, só vamos ter prosperidade amanhã, quando nós soubermos planejar hoje. O planejamento é a base do sucesso de tudo. Se você vai olhar, irmãos, para essas demissões em massa que estão acontecendo nas multinacionais, você vai olhar que um setor que está menos se mexendo nas empresas é o setor de planejamento. Porque as empresas sabem que se elas mexerem no planejamento, acabou a base. Eles mexem em todos os setores da fábrica, mas no planejamento, para mexer, tem que ser muita seriedade, muita calma nessa hora. O setor de planejamento é um setor muito sério. E trazendo para a nossa vida espiritual e para a história que estamos aprendendo hoje. O que Davi foi um cara? Um bom estrategista. Um bom planejador. Um homem que olhou a hora que tinha que olhar no espírito, na hora que tinha que olhar nas coisas físicas, olhou para a pedra, para a funda. Um homem que soube calcular, um homem que soube formar uma equipe, um homem inteligente, um homem empreendedor. Por quê? Porque tinha Deus no coração.
Se nós queremos entrar no novo de Deus, nós queremos ter Deus no coração, nós queremos fazer o que agrada a Deus, nós precisamos, acima de tudo, nos dispor. Porque quando você dispõe, Deus honra você. Deus honra você. Sabe, tem muita gente que é medrosa. E Deus não compactua com medo. O medo é a garra que quer matar a tua vida, matar teu ministério, matar teus sonhos. Mas quando você diz na ousadia, eu vou, eu acredito, eu creio, Deus te honra. Deus honra você, porque você tomou um passo de fé. Uma das coisas que eu vejo também para esse homem fazer cada dia valer a pena, é ter dado um passo de fé. Passo de fé eu sempre digo que não é passo de loucura, irmãos, mas um passo de fé. Quando você dá um passo de fé, Deus te honra, Deus te abençoa e Deus fortalece o teu coração por causa da tua fé. Existem milagres que Jesus fez, lindos e poderosos, mas muitos dos milagres, Jesus diz, a tua fé te salvou. Seja conforme a tua fé. A fé foi o combustível para o milagre acontecer. Sabe, existe milagre que Jesus pegou e foi lá, pegou a saliva no barro e passou no olho do cara. Quem curou foi a saliva? Ou quem curou foi o poder de Deus? Quem derrubou o gigante foi a pedra ou foi o poder de Deus? As coisas físicas, eles funcionam mais no sentido de aflorar a fé. Mas Jesus não precisou do barro para curar o cego. Jesus tinha o poder de Deus. O cego precisou do barro para ser curado. Davi não precisou da pedra para derrubar o gigante. Mas para as pessoas, a pedra para derrubar o gigante era muito importante. Nós temos crido mais no barro, na pedra ou no poder de Deus? É o poder de Deus que faz as coisas acontecer. Quem fez a água se converter em vinho? Foi as talhas ou foi o poder de Deus? Mas muitos acreditaram na talha. Hoje você vai em Israel, quando você desce lá em Caná da Galileia, sabe o que tem no meio lá? Uma talha desse tamanho, daqui no chão, porque eles honram a talha, acham que a talha fez um milagre. Você vai no lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, é muito falado sobre o quê? Pães e peixes, porque acham que quem multiplicou foi pães e peixes. Irmão, podia ser pão e peixe, podia ser pão e hambúrguer, podia ser batata frita e x-salada, não importa. O milagre ia acontecer porque o poder de Deus estava ali naquele fim de tarde. Não era porque tinha pão e peixe. O milagre do cristão está no poder de Deus, não está nas coisas físicas, grave isso no teu coração, está nas coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, podia estar lá, meu irmão, podia estar qualquer coisa lá que você possa imaginar que ia alimentar o povo. Deus ia honrar, ia multiplicar e o nome de Deus ia ser glorificado, porque ali havia fidelidade e havia o poder de Deus. Atrás de todo milagre tem o poder de Deus, é porque o homem precisa de algo físico para acreditar. Mas Deus com o seu poder vem curando, vem fortalecendo e vem abençoando em nome de Jesus. Eu quero deixar para nós alguns temas que é muito importante a gente pensar em cima dessa etapa de Davi, que faz cada dia valer a pena. Primeiro ponto, ninguém começa de cima. Ninguém começa de cima. Se alguém começou ou começa, alguma coisa está errado. Tudo vai valer o esforço. É muito melhor quando se conquista. Se você chega para alguém e dá alguma coisa, aquela pessoa vai ficar muito feliz. Mas ela nunca vai ter o prazer de ter se esforçado, e ela nunca vai cuidar se você deu algo físico para ela, de tão bem cuidado se ela tivesse comprado e conquistado. Isso é um fato. Você pode chegar para um filho teu, para alguém, e dar para ele uma viagem. Ele vai ficar super feliz. Mas o dia que ele comprar aquela viagem com o dinheiro dele, ele vai se sentir muito mais valorizado e vai dar muito mais gratidão por um dia ter ganhado aquela viagem e hoje poder estar pagando, porque quando ele está pagando, ele sente o prazer de estar vivendo aquele momento. Tudo na nossa vida vale o esforço, gente. A própria batalha espiritual é por esforço, não por esforço físico, mas pelo esforço da oração e do jejum. A própria Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai. Então tudo começa com esforço e ninguém começa lá de cima. Segunda coisa,
tudo tem um tempo estabelecido. Não adianta você pastorear a ovelha pensando que você está derrubando o urso. Não, cuida bem da ovelha, porque o dia do urso vai chegar. E no dia do urso você se dedica ao urso, não fica pensando no leão não, porque o dia do leão vai chegar. E no dia do leão você não fica pensando em gigante, porque o gigante vai chegar. Tudo tem o seu tempo determinado e Deus vai fazer cumprir e valer a promessa dele em sua vida. Eu profetizo sobre a tua casa em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu anotei aqui, Deus estabeleceu o seu tempo para tudo e as etapas em Davi tinham que ser concorridas da melhor forma. Concorrido, porque outros queriam se levantar, os próprios irmãos de Davi, mas aquele que se assentou à mesa ali foi o filho mais novo de Jessé, foi o homem ali chamado Davi, foi o homem ali escolhido por Deus. Os outros até tentaram, a concorrência foi grande, mas Deus usou a vida de Davi, porque tinha um tempo estabelecido. Quando a gente usa a palavra enquanto fala muito sobre tempo, enquanto não chega, enquanto não vem, ou enquanto fala muito de tempo. E a palavra de Deus diz assim, que aquele homem que era rei, disse assim: enquanto Davi não chegar, não nos assentaremos à mesa. Enquanto Davi não chegar, ninguém vai sentar à mesa. Ou seja, já tinha um tempo. Enquanto o tempo era Davi chegar, porque quando Davi chegou, sentaram à mesa, o banquete foi servido, Deus honrou, porque tinha já um tempo estabelecido. Se você se dedica, Deus vai honrar você, e no tempo estabelecido de Deus as coisas vão se concretizar em sua vida, em seu ministério e nos seus planos em nome de Jesus, porque tudo tem um tempo estabelecido. Podia chegar Abinadab, podia chegar Eliabe, podia chegar Samar, mas não eram os 3 mais velhos de Jessé. Quem tinha que chegar era o mais novo, era um menino ruivo, de boa aparência, o mais novinho, que era o Davi, que estava pastoreando as ovelhas de seu pai, que foi convidado pelo seu pai para sair, deixar com guarda as suas ovelhas e vir sentar à mesa. Havia um tempo espiritual estabelecido nisso. Irmãos, tudo na nossa vida existe um tempo. O chamado de Deus para a vida de um homem é a unção, que nós já falamos o que é unção, que é disposição, mais o tempo. Quando você está na unção e está no tempo de Deus, a Bíblia diz que tudo concorre para o teu bem. E o concorre para o teu bem quer dizer unção mais tempo. É o momento, é a oportunidade, a hora é essa. Davi não sabia o tempo. Davi estava lá pastoreando, se soubesse o tempo estava ali, do lado de fora do palácio. Davi estava pastoreando. Deus sabia o tempo e mandou através da boca daquele homem, o pai de Davi, chamá-lo para sentar à mesa. Então tudo tem um tempo estabelecido para a minha vida e para a tua vida. Quantos querem dizer amém? E terceiro ponto que eu vejo, não existe conquista sem esforço. E aqui eu digo conquistas espirituais. Estou dizendo de física. Física me referi mais no primeiro ponto. Nesse terceiro ponto eu digo mais de conquistas espirituais. Não existe conquista sem esforço. Aquilo que vem de mão beijada no mundo espiritual não é legal. Precisa ser valorizado, as etapas têm que ser conquistadas, algo tem que ser pago, um preço tem que ser pago para que alguma coisa aconteça. Sabe, irmãos, tudo aquilo que começa espiritualmente muito rápido, como um vento, acaba como tempestade, acaba como um tornado. Ele vem muito rápido, mas também acaba muito rápido. Não pode ser assim. Se você quer ter um ministério de sucesso, ele muitas vezes vai demorar para tomar forma, mas na hora que ele tomar forma, ele vai ser um ministério de sucesso para a vida toda a longo prazo. Ah, pastor, eu quero meu ministério rapidinho, quero chegar na igreja, já ser ungido, já fazer. Calma, irmão, Deus está fortalecendo, porque teu ministério é coisa grande. Teu ministério não é feijãozinho no algodão não, que dá em 2 dias. Teu ministério é algo que demora, porque vai ser para a tua vida inteira. Você vai criar os teus filhos, e o teu ministério vai ser parâmetro para ele, teus netos, tua geração vai ver você servindo a Deus, em nome de Jesus. Por isso Deus escolhe, irmãos, homens e mulheres, e o ministério não é assim, o ministério vem. E olha como foi com Davi, Deus usou a vida dele, o ministério dele foi de sucesso para toda a geração. Quarto e penúltimo lugar, nunca duvide, a sua hora vai chegar. Davi colocava isso no seu coração,
que na hora certa a coisa ia acontecer, que na hora certa a bênção ia chegar. Eu tenho certeza no meu coração, eu não duvido, que aquilo que Deus tem preparado para mim vai acontecer. E eu digo para a tua vida também, quando recebe, me diz amém. E eu digo mais, o homem querendo ou não, o que Deus tem para você vai acontecer. Porque o que Deus tem para a tua vida vai acontecer de uma forma poderosa e sobrenatural. Ninguém vai impedir o que Deus quer fazer na tua vida. Ninguém vai impedir. Quantos crentes, amém? Eu digo para você, talvez você possa até um dia pegar um avião, e aquele avião está predestinado para cair, mas porque você tem que cumprir um propósito no lugar para onde você vai viajar, aquele avião não cai mais. Deus muda o destino do avião, poupa o avião, segura o avião, por causa de você, porque Ele quer abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Certa vez nós estávamos viajando em família, e tínhamos que chegar para um congresso aqui em São Paulo, estávamos no interior, e estava uma tempestade, irmão, mas estava uma tempestade na estrada que não dava nem para dirigir direito, chuva de granizo, estava terrível. Sabe que nós oramos, Senhor, se o Senhor quer nos levar lá, põe a tua mão nessa tempestade. Sabe o que aconteceu, irmãos? Começou uma nuvem vir, e essa nuvem acompanhava o carro. Até nós chegarmos em São Paulo, essa nuvem veio, e o nosso carro não tinha nada, só tinha garoazinha. Olhava para trás, tudo preto, olhava para frente, tudo preto. Onde nosso carro está, tinha uma nuvem, porque a nuvem da glória de Deus te leva onde você tem que ir. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida, não duvida, porque a tua hora vai chegar, em nome de Jesus, e aquilo que Deus tem para a tua vida, vai se concretizar, em nome de Jesus. E onde Deus quer colocar você, mesmo que o teu pé não queira ir, Deus vai fazer de tudo para você ir. E quando você chegar lá, o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. E para terminar, irmãos, não temas, o Senhor é a tua força. Davi fez cada dia valer a pena, porque no meu coração eu sinto que todo dia que ele levantava da cama, ele dizia: não temos, eu não temo, eu não vou duvidar, eu não vou ter medo, porque eu tenho certeza que Deus é minha força, Deus está no controle. Quando me faltam força, o Senhor é minha força. Sabe, existe um cântico da Mariana Valadão, eu tenho até baixado aqui no meu computador, que diz assim no refrão, né? Eu sou um momento, Ele é eternidade. Sabe, eu sou um momento e você também, mas Deus é eternidade. Grave isso no teu coração. Nós estamos aqui nesta terra de passagem, mas Deus é eternidade. E quando a gente confia e a gente diz não temas, não temas quer dizer crê somente, quer dizer não duvide, quer dizer eu sou tua força. E eu digo para você, não importa o tamanho do desafio que você esteja enfrentando, não importa, faça cada dia valer a pena, não temas porque Deus é contigo, levanta a tua cabeça, acredita no melhor de Deus, entra no melhor de Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas que impede a gente ver o melhor de Deus é a divisão. Reino dividido não prospera. E muitas vezes a pessoa está dizendo: eu quero servir a Deus no louvor, eu quero servir a Deus, Fátima, com missões, eu quero servir a Deus, Marçal, com vocês na diaconia, mas a pessoa está dividida. O reino dividido não prospera. A pessoa só é abençoada quando ela diz: eu quero servir e eu vou servir, e meu coração está disposto, e aqui estou em missões, ou na diaconia, ou no louvor, e eu sei que a glória do Senhor virá, e aqui o Senhor me usará. Não olhar para outro lugar, não olhar para outro momento, não olhar para outra circunstância, acreditar no momento e no lugar que Deus colocou você, em nome de Jesus. É dizer: é aqui que Deus tem para algo para a minha vida, é aqui que eu vou ficar. O Senhor quer o que de mim? Eu vou dar o meu melhor. Declaro para quem está do seu lado: dê o teu melhor, porque Deus vai dar o melhor dele para a tua vida, em nome de Jesus. Certa vez eu estava em casa, e um pastor amigo faleceu semana passada, pastor César, me ligou. E eu estava em casa esperando algo de Deus, e participava de reunião de pastores, e eu estava ali com o coração borbulhando para servir mais a Deus. E eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me leve para fazer o que o Senhor quer no meio desse povo, no meio das igrejas. Eu quero servir a Deus no meio dos pastores. E aí tinha chegado uma mulher naquela semana e tinha profetizado sobre minha vida, que eu ia ser usado para aconselhar e visitar muitos pastores, e esses pastores iam ser curados para a glória de Deus. E, irmão, eu estava em casa, o telefone toca, é o pastor César. E o pastor César falou: pastor Paulo, tudo bem, amigo? Eu falei: ô pastor César, tudo bem? Sempre tive muito carinho por ele. Ele falou: precisa falar contigo, você pode falar? Eu falei: posso.
Isso foi em 2007. Ele disse assim: olha, eu sei que você tem coração muito disposto a estar na obra, e eu, como presidente do Conselho de Pastores, queria convidar você, a partir de 2008, compor a diretoria comigo, porque eu sei que Deus tem palavras na tua boca, Deus tem ideias no teu coração. Eu quero que você possa entrar nesse time de vencedores, e você possa entrar nessa bênção. Sabe o que eu disse no meu coração? A resposta me ligou no celular. Deus usou a vida dele para dizer: eu quero você. E eu disse para ele: se você me chama como líder, eu entendo que é de Deus, testifica no meu coração. Quando é a próxima reunião? Ele disse: dia tal. Estava lá. Irmãos, estou aí até hoje, na parte da diretoria. Hoje sou o segundo vice-presidente, e Deus tem honrado. E só essa semana eu vou visitar 3 famílias de pastores em casa. Pastores precisam de ajuda, pastores precisam se levantar, pastores que estão desanimados, pastores que estão passando por cirurgia, pastora que está viúva agora. Nós vamos estar visitando, levando uma palavra de incentivo. Sabe que eu vejo isso como cumprimento da promessa de Deus, através da vida daquela mulher que há anos atrás orou por mim e disse: você vai aconselhar pastores. Eu louvo a Deus por isso, porque hoje nós estávamos na reunião e um pastor trouxe um tema, e todos os nossos pastores estavam discutindo, e aí eu fiquei quieto. E aí, na hora que ele perguntou: Paulo, o que você acha? Na hora que eu comecei a falar, aquele pastor começou a chorar, e os outros pastores falaram: é isso que nós temos que fazer. Deus está falando através da vida dele, e eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por essa vitória, porque isso eu vejo, não para a minha glória, para a glória de Deus, o fruto da promessa. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, tudo aquilo que Deus falou a teu respeito, não importa o teu tamanho, o tamanho de Deus é maior. Não importa o teu potencial, o potencial de Deus é maior. Não importa se estão limitando a tua visão, matando o teu chamado, limitando você. Eu declaro em nome de Jesus: você é imbatível. Em nome de Jesus, com Cristo você é invicto, e você vai para o lugar onde Deus determinou. Porque se há uma unção sobre a tua vida de crescimento, cresça e não se permita ser dominado pela pequenez dos homens. E eu profetizo isso em nome de Jesus sobre a tua vida. O lugar que Deus te colocou é o lugar onde Deus quer te usar. E se você não acredita, estuda a história da Joyce Meyer. A Joyce Meyer, quando ela entra num lugar, entrou na igreja que ela pastoreia hoje, ela entrou ali e falou: o que eu estou fazendo? Estou me sentindo um peixe fora do aquário. Hoje essa é uma mulher de Deus, hoje ela prega no mundo inteiro. Hoje o Obama, todos conhecem o Obama? Um dos conselheiros do Obama chama Joyce Meyer. A Joyce Meyer toda semana também manda devocionais para o Obama. Uma vez por mês está lá na Casa Branca aconselhando a equipe dos ministérios, os organizadores do país, para a glória de Deus. Aquela mulher olhou e falou: eu sou tão pequena, não sou nada, mas Deus diz: você é forte. E ela acreditou. Eu quero declarar sobre a tua vida: você é forte, acredita, você é mais que vencedor. Você pode estar aqui hoje e não acreditar em você, você pode estar como Davi no começo, mas não importa o teu começo, importa o teu final, e Deus te dará glória e honra, e vai te usar com poder para a glória do Senhor. Quantos creem? Diz amém. Um dia tinha um moço tocando violão. Termino com esse exemplo, por causa do horário. Ele estava tocando com o violão lá, Renas. Ele e o violão na igreja. Uma igreja tremenda, poderosa. E um dia o pastor daquele homem chama o Silas Malafaia para pregar. E aquele homem só com o violãozinho dele tocando lá. Um adorador com excelência, um adorador. Essas músicas simples e tremenda. Deus olha e fala no coração do pastor Silas: olha para esse homem. Eu quero usar esse homem nas nações. No final, chamou o menino, o Nani Azevedo hoje, e disse para ele: como está a tua vida? Ele: eu tenho um CDzinho gravado, feito em casa, para os irmãos da igreja louvar. Ele: me dá esse CD. Pôs o CD. Orou pelo Nani Azevedo, ministrou sobre a vida dele. Ele ministrou louvor na hora depois da palavra. Foi uma unção tremenda. Hoje, o Nani Azevedo é um adorador no Brasil e no mundo. Por causa do Silas Malafaia? Não, por causa de Deus. Porque Deus tinha uma obra na vida dele. Você pode estar talvez nessa igreja aqui, irmão. Você pode talvez estar me ouvindo, estar dizendo: a igreja é pequena. Mas não importa o tamanho do local. Não importa o tamanho do espírito de adoração que está em você. Porque a igreja que o Nani Azevedo estava era uma igreja pequena. Talvez um pouquinho maior que essa, sim.
Mas quando o espírito de adorador veio sobre a vida dele, Deus honrou e levou ele para o lugar de vitória. Não importa, irmão, de onde você vai, onde você está, o importa é onde Deus te quer. Se Deus te quer aqui, aqui é o teu lugar, Deus vai te usar, vai ser poderoso, você vai crescer, e é muito melhor você estar no lugar onde Deus quer, no lugar onde o homem quer, porque o homem não tem nada para te promover, a única coisa que o homem pode te dar é um crachá e uma boa camisa, bem bonita. Mas Deus, Ele pode derramar uma unção sobre a tua vida sem medida, poderosa, tremenda, e o lugar onde Deus colocou você é um lugar poderoso, um lugar abundante, um lugar sobrenatural, um lugar de crescimento. Quantos creem, diz amém? Um pastor, para terminar, carioca da gema, né? Aquele sotaque XX, era pastor no Rio de Janeiro, uma igreja fantástica. Deus falou para ele: você vai pastorear em Caldas Novas. Ih, Caldas Novas, estou aqui no Rio de Janeiro, né? Perto da praia do Botafogo, igreja grande, pastor influente. Dele prepara a tua mala, logo mais você vai para Caldas Novas. Ele vai para Caldas Novas, pastorear a PIB de Caldas Novas, a primeira igreja batista de Caldas Novas. Uma igreja que quando eu conheci em 99, minha mãe estava doente, ele tinha acabado de assumir a igreja. E estava eu e minha mãe num domingo, Deus falou através da vida daquele homem, e eu tenho certeza que minha mãe foi curada naquela noite ali. E aí, aquela igreja, irmãos, era num lugar bem pequeno, metade desse salão aqui. E o pastor sai de uma igreja enorme para ir para a PIB de Caldas Novas. Mas ele falou: se é na PIB de Caldas Novas, assim será. Resumindo, irmãos, hoje o templo, que não era mais aquele, que era um templo de 200 pessoas, é o templo só para criança. Hoje o templo que eles têm para adulto, cabe 600 pessoas sentadas com ar-condicionado, um lugar grande que tem 2 cultos no domingo, e os 2 cultos estão lotados para a glória de Deus. Quem Deus escolheu? O homem que estava lá no Rio de Janeiro, que diz: eu aceito o desafio. Ele não olhou Caldas Novas, primeira igreja batista, um povo bem simples. Ele olhou: é aqui que Deus quer, é aqui que eu vou ficar. Hoje aquela igreja, PIB de Caldas Novas, é a maior igreja evangélica em Caldas Novas para a glória de Deus. Não importa o teu tamanho, irmão. Não importava o tamanho de Davi. O importava o quê? Que ele dizia no coração dele: eu não temo, eu creio que Deus tem uma obra na minha vida e vai me usar com poder e com glória em nome de Jesus.